Gostam palpites de sabadão e nessa sexta-feira um jogo, um green, muito boa essa entrada no menos de 2.5 gols do São Paulo e Hoffenheim. Os outros aqui que eu falei, né, que tinha tendência a under, mas que não valia, ó, saíram todos os gols aqui. Vitória do Al Nassr com gol do Cristiano Ronaldo também, então a gente somou 0,75, é o que a gente queria nessa sexta-feira. Para sábado, se liga na lista de jogos que a gente tem aqui disponível e eu vou passar para vocês todos os palpites aí depois da vinheta. Muitas entradas, bilhetes e promoções lá no meu grupo gratuito no Telegram. Para agora o vídeo rapidinho, clica no primeiro comentário fixado e entra lá para você não perder, porque nesse fim de semana eu vou acertar boa. Se você não ver, você vai perder. E vamos embora, pessoal, analisar o primeiro confronto do dia, jogo do Everton contra o West Ham, o 15º contra o 16º. O Everton chega no seu melhor momento de temporada aqui, ele está invicto na Premier League há 8 partidas, a maior sequência desde 2017, são 4 vitórias e 4 empates. Então os comandados do David Moyes estão aí no seu melhor momento na liga, né, conseguindo subir e galgar pontos, e embora tenham empatado os últimos 3 jogos, o nível dos adversários não foi do mais fácil, né? Pegou o United, o Brentford fora de casa e conseguiu também mais um empate diante do Wolverhampton. Nesse aqui, inclusive, a gente ganhou no mais 0,25 aqui do Everton, que estávamos bem defendidos, tá? O time veio numa sequência aqui, como eu falei, bastante positiva. Jogos em casa também, embora não seja um primor o desempenho, também são interessantes aqui, com vitórias sobre Tottenham, Leicester e empates digníssimo diante do Liverpool e também diante do United, como a gente viu. O adversário, por sua vez, é o West Ham, que também trocou de técnico, mas não teve o mesmo sucesso. Os comandados do Graham Potter não estão tendo o mesmo sucesso aqui. O West Ham até conseguiu 2 vitórias seguidas onde não sofreu gols, mas acabou perdendo o último jogo diante da equipe do Newcastle. O West Ham pelo menos está tendo a volta de alguns jogadores importantes aqui, embora não possa contar ainda com o Antônio, com o Fukru e com o Summerville. O Paquetá vai estar disponível hoje, Bowen Kudus também, além do Art Prowse. E o Wan-Bissaka jogando muito bem na direita também. Agora, o grande problema do West Ham está nos jogos fora de casa, né? É um time que joga muito mal fora de seus domínios, embora tenha conseguido surpreender e vencer o Arsenal aqui no último confronto, né? No geral, o desempenho é muito abaixo. Ponto positivo aqui é a quantidade de gols marcados, né? Já que ele marcou nos últimos 8 gols fora dos seus domínios. Pessoal, eu ia recomendar aqui o empate no do Everton, mas tá 1,50 que essa cotação fosse contra um West Ham que tivesse baleado e sem jogadores importantes, eu até iria no menos 0,25, mas eu vi uma melhora do West Ham em termos de atuações, apesar da derrota diante do Newcastle, e a volta de jogadores desse time muito mais competitivo. E o número de vitórias do Everton em casa não é muito alto. O West Ham está conseguindo marcar gols aqui em muitos jogos fora dos seus domínios, e o Everton também balançando as redes seguidamente aqui nos últimos 4 jogos dentro de casa. Então eu vou, embora as cotações não sejam, né, as mais altas aqui de todas, ali desse jogo aqui tá quase já no mais de 1.5, é o que eu vou indicar nesse jogo, pessoal. Mais de 1.5 gols aqui em 70% dos jogos das equipes, pro método que a gente utiliza, é o suficiente e é a minha primeira dica do dia, tá? No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Ipswich recebendo a equipe do Nottingham. Vai ser o terceiro confronto entre eles nesta temporada e o Nottingham conseguiu vencer todos, né? Venceu avançando no jogo de liga aqui, que tinha ficado em 1-1, e também avançou vencendo o confronto da Premier League. O Ipswich, ele tá numa sequência ingrata, né? Além de vencer só um dos últimos 8 jogos, que foi um jogo de Copa na Premier League, foi o único time que não conseguiu vencer ainda neste ano de 2025 na Premier League. Já tem aqui 9 jogos com 7 derrotas no caminho. É um time que vai enfrentar agora nos próximos 4 jogos todos os times que estão acima dos 6 primeiros. Então a situação realmente é muito complicada e eu acho que esse time aqui já deu adeus a esta competição. O jogo recente diante do Nottingham pode até animar, mas o Nottingham vem de uma vitória muito imponente diante do City, encerrou uma sequência de resultados ruins, embora aqui tenha perdido os últimos 3 jogos e fora de casa também nessa Premier League, e isso é uma questão de alerta. Mas jogadores importantes estarão disponíveis, todos os jogadores de frente, que inclusive foram baixos em algumas partidas recentes aqui, inclusive no jogo diante do Ipswich o Nottingham poupou um pouco, então, cara,
Eu vou nessa vitória do Nottingham aqui. Achei que a gente ia ter uma cotação para poder pegar ao vivo, que a cotação ia estar mais baixa, tá 1,91. Eu acho muito boa essa vitória do Nottingham. Não vou nem no menos 0,25 não. Quero ver se eu consigo inclusive um pagamento antecipado. E eu acho que o Nottingham tem totais condições de vencer aqui. E esta é a minha segunda dica para este sábado. No mercado de jogadores, quero destacar tanto Chris Wood quanto Hudson-Odoi. Ambos estão jogando muito bem aqui e produzindo muito ofensivamente, tá? Do lado do Ipswich, é um ataque muito fraco, eu não consigo destacar basicamente ninguém. No mercado de desarmes, vou chamar a atenção aqui do Calvin Phillips, tá? É um cara que pode desarmar aqui neste jogo, beleza? No terceiro jogo, pessoal, a gente tem Manchester City recebendo a equipe do Brighton, um confronto que tende a ser muito bom com o City. Perdendo mais um jogo, vem na sua inconstância, né? Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. A tendência é que o próximo jogo ele vence. O histórico, pelo menos, diante da equipe do Brighton, ele é muito positivo, né? Os jogos em casa do City contra o Brighton, se eu não me engano, nos últimos 12, o City está invicto aqui, com vitórias largas, inclusive. Agora, é um City que é um City mais frágil do que a gente tem visto nos últimos anos, né? Muito frágil no lado defensivo, sofrendo muitos gols e também com um pouco de dificuldade no lado ofensivo. O Haaland não está tendo uma temporada tão brilhante, o Savinho não está conseguindo contribuir tanto como já contribuiu, e o De Bruyne também. O Marmoush é um jogador que chegou bem, mas também todo o time do City está oscilando. O time segue sem poder contar com o Rodri a temporada praticamente inteira, e esse é o grande problema do City, quantidade de desfalques e falta um pouco de profundidade no elenco. Apesar disso, né, o time segue na briga aqui por vaga em competição europeia, na quinta colocação, só 3 pontos atrás do Chelsea. Agora, quem está coladíssimo é o Brighton, com 46 pontos, né? E com 4 vitórias seguidas, um viés de melhora impressionante, com o Brighton jogando um ótimo futebol e batendo adversários muito difíceis. Venceu o Chelsea por 3-0 e foi vitória seguida diante do Chelsea, que tinha vencido na Copa também. Ganhou do Bournemouth, que é muito complicado, e ganhou de virada também do Fulham. Teve gol anulado aqui, então o Brighton realmente está incrível nos seus jogos. Me assusta só essa oscilação aqui diante do Nottingham, mas é uma oscilação muito fora da curva. O time está jogando um futebol muito bom com o meio campo, esse Baleba. Eu não canso de falar o quanto esse cara joga bola muito bem. Hinson Wood também é muito bom. E o Mitoma na ponta esquerda, João Pedro, cara, fazendo atuações assim realmente de gala. Então assim, o Brighton pode vender caro esse confronto diante do City. O City, apesar do histórico muito positivo em casa, na minha visão não faz valer uma cotação de 1,70. Essa temporada não se mostrou lucrativa para o City nessas cotações. E eu vou recomendar aqui o handicap mais 1,25 do Brighton a 1,60. Se perder por um gol, metade da aposta ainda é ganha, e só se perder por 2 ou mais é que a gente perde tudo. Com a quantidade de gols que o Brighton tá fazendo, a quantidade de gols que o City está fazendo, tem muita chance do Brighton pegar um gol aqui. A gente fica muito bem defendido e é o que eu mais gosto aqui nesta partida. No mercado de jogadores, vou destacar obviamente aqui o Haaland, que se contribuir com algum gol, vai ser a 100ª contribuição dele em gols na Premier League. Ele vai ser o jogador que conseguiu fazer isso em menos tempo. Do lado do Brighton, não tem outro, né? O João Pedro aqui, que tá com uma temporada simplesmente incrível, marcou nos últimos 3 jogos pelo Brighton, e nenhum jogador jamais conseguiu marcar 4 jogos seguidos do Brighton, então tá para poder fazer história aí o brasileiro, tá? Estatística em destaque também desse jogo, os jogos entre City em casa pelo campeonato tem uma média de 2,23 gols, então um confronto também pro mercado de gols, e eu só não mandei essa dica porque a linha tá em 3,5 e como eu tenho preferência por entrar pré, eu fui nesse handicap do Brighton, mas o mercado de gols também é bastante interessante. Se você trabalha gols, fique ligado nesse jogo. Seguindo em frente, nós temos aqui o duelo dos desesperados, né? Confronto aqui do Southampton contra o Wolverhampton, e cara, se o Wolverhampton não vencer aqui, o time tá simplesmente no sal. Vai ter boas chances, porque pega o pior ataque da liga. O Southampton tem 20 gols. Eu não vou nem perder tanto tempo assim, explicando quanto esse time é ruim. 68 gols sofridos, a maior marca da liga. Time que perdeu aqui 8 dos últimos 10 jogos. E conseguiu vencer só o Ipswich, que é outro time que está lá embaixo também, sabe-se lá Deus como. A aposta de não reforçar o elenco se mostrou muito ruim e o Southampton é um dos rebaixados. Agora, quem está flertando com o rebaixamento também é o Wolverhampton, e não fosse a campanha ruim dos 3 que subiram, Ipswich, Leicester e o próprio Southampton, o Wolverhampton estaria muito ameaçado. É muito curioso se olhar para o nível do time do Wolverhampton e ver que eles estão ameaçados de rebaixamento.
Tem o Larsen, tem o próprio Matheus Cunha que tá jogando muito bem, mas o Matheus Cunha, que é o principal jogador dessa equipe, ele tá suspenso hoje, então isso diminui aqui as chances da equipe do Wolverhampton, que empatou com o Everton de forma digna aqui, mas pesa muito a ausência desse jogador. Eu ia pegar um handicap menos 0,25 do Wolverhampton fora de casa diante do Southampton, mas o Southampton ele joga o seu melhor quando esses times que são de nível técnico baixo vão para cima e acabam cedendo espaço. Foi assim diante do Ipswich e pode ser assim diante da equipe do Wolverhampton. O Wolverhampton tem uma necessidade maior de vitória aqui, então acho que vai tomar as ações. E a defesa do Wolverhampton é muito fraca. Então, sendo um jogo aqui de desespero para ambos, eu vou no mais de 1,5 gols aqui. Mesmo o ataque do Southampton sendo muito ruim, acho que a gente tem até 2 gols do Wolverhampton. E eu não confio nessa defesa do Wolverhampton para poder segurar um resultado, então eu vou no mais de 1,5 gols ao vivo aqui nesta partida. Para poder finalizar a Premier League, a gente tem aqui o Bournemouth recebendo a equipe do Brentford. Jogo muito bom aqui também, de duas equipes que estão aqui querendo ir para a parte de cima. O Bournemouth tem muita chance de competição europeia e o time deu uma estagnada, né? Porque ele está há 3 jogos sem vencer. Ele perdeu para o Brighton, perdeu para o Wolverhampton em casa, jogo que teve um expulso, e conseguiu um empate diante do Tottenham, teve na frente aqui, deu tudo para poder vencer e acabou entregando o resultado de certa forma, né? Foi uma pena aqui e o time agora vai tentar descontar em casa diante da equipe do Brentford. O Brentford, por sua vez, também perdeu para o Aston Villa, um jogo onde conseguiu até produzir o gol, mas foi anulado, então o Brentford perdeu mais uma vez, mas ele vinha numa sequência positiva aqui, até no lado defensivo, né? Que ele tinha 2 jogos sem sofrer gols, mas é uma defesa que não me encanta muito, que ainda tem muitos desfalques, então assim, o Brentford ele tem um ataque que é muito forte, com o Isa, com o Shade, que chegou jogando muito bem, Dansgaard, o Mbowo, mas a defesa não me sustenta. Eu vejo esse confronto muito aberto, tá? O Bournemouth querendo retomar o caminho das vitórias aqui, indo para cima, criando muitas chances, mas com o Brentford também tendo espaços, pela qualidade dos seus jogadores de frente. Eu vou recomendar aqui, pessoal, o mais 2,5 gols e acho essa disparada a melhor indicação aqui para esta partida. No mercado de jogadores, eu quero destacar aqui alguns atletas para vocês, tá? Quero destacar pelo lado do Bournemouth 2 jogadores, né? O primeiro deles aqui, o Evanilson, que marcou nos últimos 2 jogos do Bournemouth e 4 dos seus 5 gols na Premier League foram marcados depois do intervalo. Então, o Evanilson está jogando muito bem, cara que produz muito chute a gol, produz muitos gols também e é um destaque, né? E o outro, em termos de lado ofensivo, é o próprio Kluivert, que acho que veio do Ajax e também tá com uma minutagem muito alta e criando muitas chances, tá? Do lado do Brentford, vou destacar também 2 jogadores, né? Primeiro deles, o Dansgaard, que deu 2 assistências na última vitória do Brentford por 4-0 sobre o Leicester. Só o Salah deu mais. E na parte ofensiva, né, o próprio Mbowo, que também cria muitas chances e faz muitos gols, além do Isa e do Shade. Então esse ataque aqui tem grandes chances de produzir, tá? No lado do Desarmes, que tem um jogo bastante movimentado também, pessoal, a gente tem aqui do lado do Southampton o Aidans, uma média bastante alta aqui de desarmes, e do lado do Brentford o Norgard, que também tem uma média de desarmes aqui interessante, então olho nesses atletas, beleza? Encerramos, né, a Premier League, vamos agora para o Campeonato Espanhol. No Campeonato Espanhol eu só separei um joguinho para vocês, que é o jogo do Villarreal contra o Real Madrid. O Villarreal teve uma sequência de resultados positivos aqui de invencibilidade, 4 vitórias e 2 empates, encerradas por uma derrota diante do Alavés. Nesse jogo aqui a gente estava no empate à nula do Villarreal, tomou um head, o time chegou a ter 2 jogadores a mais, o expected goals do Villarreal foi 2,6, então assim, eu não arrependo da minha dica não, e eu repetiria, e eu acho que o Villarreal jogou para poder conseguir. Ponto positivo para o Villarreal são os últimos jogos dentro de casa diante do Real Madrid. Vou filtrar para vocês verem que o Real Madrid falhou em vencer o Villarreal nos últimos 7 confrontos, tá? Com 5 empates e 1 derrota. Então é difícil para o Real Madrid jogar lá. E vai ser mais difícil também pelo fato do Real Madrid ter jogado um jogo de prorrogação no meio de semana diante da equipe do Atlético de Madrid e ter se desgastado, que teve que correr bastante. Agora, a briga pelo título, ela está bastante apertada, né? Real Madrid tem a mesma quantidade de pontos do Barcelona, mas olha aqui, ó, tem um jogo a mais. Então, assim, se perder mais uma, eu acho que e deslanchar aqui para 6 pontos, não vai ter como, aí o Barcelona vai ficar encaminhado, tá? O Atlético de Madrid também deu umas tropeçadas boas, então assim,
Real Madrid não pode deixar morrer essa esperança. O Villarreal tem um ataque de qualidade, um time que consegue produzir no lado ofensivo da bola, tem jogadores aqui que conseguem criar chances, fazer gols. Eu particularmente gosto muito do Gerard Moreno, mas ele está lesionado e é baixa para essa partida. O Ayoze Pérez é outro jogador que está jogando muito bem, já tem 11 gols nessa temporada da Liga aqui e é um atleta para a gente ficar de olho, né? O Real Madrid conseguiu a vitória diante do Rayo Vallecano no último confronto, mais uma vez a defesa vazada e se recuperou da derrota diante da equipe do Betis. Pessoal, as cotações abriram muito altas para o Real Madrid por conta do desgaste físico e por conta do histórico fora de casa diante do Villarreal que está jogando bem. Mas estão possibilitando aqui uma aposta que eu não consigo deixar passar, que é um empate no do Real. Mesmo com esse desgaste, pessoal, o Real Madrid tem um elenco com profundidade muito grande, atletas aqui que podem muito bem colocar o jogo nas costas, decidir, e a gente ainda fica protegido em caso de empate. Vale lembrar também que depois desse jogo é data FIFA, então assim, é chegar no vestiário e falar, galera, dá tudo de si aí pra gente poder continuar brigando pelo título, depois vocês descansam na data FIFA e tudo bem, beleza? Então vamos aqui no empate anulado do Real Madrid nesta partida. Jogo do Monza contra o Parma, pessoal, esse é um confronto que é um duelo de desesperados também, a gente tem ambas as equipes lá embaixo da tabela, né? O Monza com a pior campanha da Liga, mas ainda sonhando e passa muito por conseguir se salvar uma vitória aqui. E o Parma também se segurando aqui pelas beiradas. Duas das piores defesas do campeonato com 48 gols sofridos. Os ataques não são tão bons, mas os jogos dessas equipes costumam ser bastante movimentados, né? Apesar de muitas derrotas aqui, todos os jogos, basicamente, dessas equipes têm mais de 1.5 gols. Do Parma, nem tanto, né? Mas do Monza são muito movimentados. E como o Parma tem necessidade grande, eu acredito que vai ser um jogo movimentado aqui também. O Parma ligeiramente favorito, mas não faz valer essas cotações. Eu vou recomendar o mais de 1.5 gols aqui nessa partida. E geralmente não mando gols aqui nessas situações onde as defesas são piores que os ataques. Mas aqui eu vejo um jogo aberto do início ao fim. Só a vitória interessa e, por conta disso, eu vou tentar buscar os gols. A Udinese recebe o Verona e a Udinese está numa arrancada muito positiva, né? São aqui, quantos jogos de invencibilidade? Já 6 jogos com 4 vitórias e apenas 2 empates. Empates contra dos melhores do campeonato. Napoli e Lazio estão fazendo campanhas muito boas. As vitórias vieram contra times da parte de baixo, mas a sequência realmente é bastante interessante. Jogos em casa também, a Udinese conseguiu vencer 3 jogos seguidos. E se vencer o quarto, se eu não me engano, vai ser a primeira vez aqui desde 2012 e 2013. Então vai fazer mais de 10 anos que o Udinese não consegue ganhar 4 em casa. Será que vai conseguir? É um tabuzinho pela frente. O adversário, pelo menos, é bastante acessível, né? Verona perdeu 6 dos últimos 10 jogos, venceu aqui de forma inesperada o Bolonha, empatou com o Venezia, ganhou do Monza, que é o pior do campeonato, e o Parma também é muito ruim, como a gente viu. É um time muito limitado no lado ofensivo da bola, mas é um time que pode incomodar aqui, sim, a equipe da Udinese. Eu vou indicar para vocês aqui nesse jogo, pessoal, o handicap menos 0,25 da equipe da Udinese, tá? Tá pagando 1,70, eu acho interessante aqui para este jogo. Acho que a Udinese faz valer o favoritismo muito por conta do lado defensivo também, que é um time que tem sofrido poucos gols, então a gente pode confiar sim nessa equipe da Udinese e se a gente sair atrás, obviamente, a gente vai ficar em risco, tá? Destacar 2 jogadores aqui para vocês, um é o Tovan, que marcou 3 gols aqui nas últimas 4 partidas da Udinese, 2 gols no primeiro tempo, tá? E o outro, né, é o Luca, outro jogador também que no lado ofensivo tá produzindo muito bem, e o Lorenzo Luca é um dos jogadores aqui para mais ficar de olho, mas a minutagem do Tovan é mais alta, então se for buscar gols, busca gol dele, beleza? Para poder finalizar também o campeonato italiano, a gente tem Milan e Como, e a campanha do Milan é simplesmente horrível, né? Ele conseguiu uma vitória milagrosa diante do Lecce, eu ainda fui dupla chance aqui com um bilhete safado junto com a Inter, consegui ganhar, mas assim, aquele aperto e não precisava, né? Tomou 2 gols, a defesa da Inter do Milan tem sido muito frágil, tomando gols aqui em muitos jogos, tomando gols nos últimos 4, não tomou de 2 times muito ruins, e o ataque, embora consiga produzir, não está sendo suficiente. Então, assim, meio que a temporada do Milan acabou e é meio que projetar a próxima mesmo. Até porque a diferença aqui para a equipe do Bolonha está em 6 pontos. Cara, ainda dá, mas vai ter que vencer esse jogo aqui e é tudo ou nada. E o Como está fazendo uma campanha muito interessante, né? Um time organizado. Teve uma declaração engraçada do presidente que falou assim: a gente está tentando contratar, esqueci o nome do jogador, mas o nosso time ainda é muito modesto, a gente entende e tudo mais, estamos reconhecendo as limitações, mas tem um projeto, é organizado, e isso na Itália já deixa na frente, né, de muitos outros times. Como um dos times que mais marca gols aqui também nessa competição, time que tem jogos bastante movimentados, né? Não à toa, a média de gols aqui de 1.5 é de 100%, do lado do Milan, 90%.
80%. E esse é o mercado que eu quero indicar para vocês, porque passa muito pela necessidade do Milan aqui buscar jogos e o Como dar espaços, mas o Como também é um time que consegue agredir muito e também tem gols no Como. Então, mais do que vitória do Milan, tem gols de ambos os lados. Então, eu vou buscar o mais de 1.5 aqui nesta partida, beleza? No mercado de jogadores, eu quero destacar alguns aqui para vocês, né? Um é o Rafael Leão, que é um cara que participa muito, tanto em gols quanto em assistências e finalizações. É um cara que consegue aparecer em vários lados, né, do jogo, então o jogador sempre para poder ficar de olho aqui. O Santiago Jiménez, um atacante que chegou e com uma média produtiva aqui de gols muito interessante também. Para o mercado de desarmes, pessoal, vou destacar aqui o Svan Smolcic, porque ele vai estar do lado do Rafael Leão, então ele vai ser atacado aqui, ele já tem uma média de desarmes interessante, então é um jogador para poder ficar de olho aqui no mercado de desarmes, tá? Indo para o campeonato alemão, pessoal, a gente tem aqui Werder Bremen recebendo a equipe do Gladbach. Duas equipes de meio de tabela aqui, que ainda sonham, porque na Bundesliga está tudo embolado aqui até as primeiras colocações, então o Werder Bremen um pouco mais distante, mas o Gladbach uma vitória aqui de entrar no 6 em competição europeia, mais dois times que oscilam demais, né? O Werder Bremen retomou o caminho das vitórias aqui ao vencer de forma inesperada o Leverkusen por 2-0, depois de 4 derrotas, ganhou do Leverkusen, mas agora vai ter um jogo diante do Gladbach, que é um jogo difícil, e o Werder Bremen só venceu 2 dos últimos 10. O Gladbach, por sua vez, está alternando aqui em termos de resultados também. Empate, vitória, vitória e também derrota. Mas as derrotas e os resultados ruins, curiosamente, estão acontecendo dentro de casa. Enquanto fora de casa, o time venceu os últimos 3 jogos. Então, realmente, é uma visita perigosa aqui para o Werder Bremen, tá? Só que o mercado que mais me agrada, pessoal, é o mercado de gols. Dois times aqui que tem um poderio ofensivo muito interessante. Do lado do Werder Bremen, vou destacar aqui o Gru, que é muito bom. O Weiser está suspenso aqui. Do lado do Dortmund, do Gladbach, eu sempre vou destacar para vocês o Kleinswood. Ele é o artilheiro aqui, né, da Bundesliga, tirando o Kane e acho que o Patrick Schick também. Mas, cara, é uma minutagem aqui, quantidade de gols muito grande. Então, olho no gol dele aqui nessa partida. Ele é um provável marcador aqui neste jogo, tá? Então, mercado para mais de 2.5, jogo de muita movimentação, de fortes ataques e defesas frágeis é o que eu mais gosto. Augsburg e Wolfsburg, confronto muito parelho aqui, com o Augsburg fazendo uma campanha muito boa, 35 pontos, o Wolfsburg 38, ambos sonhando com competição europeia. Então, um confronto aqui chave para ambas as equipes. O Augsburg está numa sequência aqui de invencibilidade de 9 partidas. É a maior invencibilidade da Bundesliga do momento, é a do Augsburg. E olha a quantidade de jogos onde ele não sofreu gols. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos últimos 10 jogos o Augsburg não teve a sua defesa vazada. Agora vai pegar um Wolfsburg que está também invicto em 9 dos últimos 10, perdendo apenas para o Bayern de Munique. Então são duas forças muito grandes aqui que vão se chocar. O Augsburg sendo uma força um pouco mais defensiva, o Wolfsburg com um ataque um pouquinho mais acertado, tá? E eu queria buscar alguma coisa no dupla chance do Wolfsburg, mas eu achei que a cotação do Augsburg ia estar perto do maior de 2 para um confronto muito equilibrado. É o ideal pegar dupla chance para quem tiver aqui, né? Só que o que acontece? As cotações vieram de linha de DNB, de empate anula. Então é um confronto que as casas viram como muito apertado. Só que eles jogaram a linha de gols aqui para o mercado, para um 2,5, que eu acho que é interessante, tá? Augsburg tem jogado seus jogos em casa, dificilmente tem sofrido gols. O Augsburg não tem um ataque tão forte aqui em casa, mas tem uma defesa muito sólida. Então, assim, eu acho que se o Augsburg fizer, vai ser muito difícil do jogo do Wolfsburg conseguir empatar, mas se empatar, o jogo pode muito bem morrer 1-1. Esse é o resultado dos mais prováveis aqui. E eu acho que se o Augsburg sair atrás, vai ter uma dificuldade muito grande de empatar e quiçá virar. Então eu acho que os placares mais prováveis aqui são 1-0 para um dos lados, 0-0 e 1-1. Dificilmente um dos times vai fazer 2 gols, então por isso eu vou no menos de 2.5 gols aqui nesta partida. Pessoal, jogo do Union Berlin e Bayern de Munique, eu só tenho uma coisa para fazer. Me mandem um jogo para duplar com essa vitória do Bayern, porque a linha de gols está em 3,5, então eu não acho o melhor dos mundos, porque a gente tem o Union Berlin que em muitos jogos está passando em branco. Até pro 2.5 eu não gosto tanto, que 1, 2, 3... 4, 5 jogos, os últimos 10, o Union Berlin sequer conseguiu fazer gols. Então, todos os gols que a gente conta são do Bayern. E o Bayern realmente faz muitos gols. Mas acabou de vir de um jogo meio de semana de Champions League, pode ter uma ressaca, já perdeu o último pro Bochum aqui. Então, assim, o Bayern vai ganhar.
mas eu não sei de quanto. Então me acha um jogo aqui para eu poder duplar com o Bayern, é meu pedido para vocês, tá? Para poder finalizar aqui a Bundesliga. Ai, galera, vocês vão me julgar aqui, mas eu vou fazer uma aposta muito arriscada. Eu acho que o Leipzig ele vai ainda conseguir uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. Eu tenho uns times que eu gosto, eu não largo o osso, e o Leipzig é um desses times. Eu gosto muito desse time, desse elenco, gosto desses jogadores de frente, gosto do Sechko, gosto do Openda, gosto do Simons no meio campo, eu adoro esse time. Só que os resultados deles são ruins, cara, olha só, 2 vitórias só nos últimos 10 jogos. Então assim, era pro Leipzig estar lá em cima, só que não vai, sabe? Não ganhou os últimos 2 jogos em casa também e vai enfrentar um Dortmund que também é um dos piores visitantes deste campeonato. A campanha do Dortmund é muito ruim, apesar de ter vencido o São Paulo aqui, perdeu no último jogo diante do Augsburg, que foi um jogo pós-jogo de Liga dos Campeões, então alerta. Sei que tem data FIFA, o time pode dar tudo de si aqui, mas o Dortmund teve que correr demais diante da equipe do Lille. E o Dortmund, seguidamente, nos jogos após os jogos de Liga dos Campeões, ele costuma ir mal. Ele ganhou do Union Berlin até um jogo de 6, mas aqui ó, jogou com o Barcelona, depois empatou com o Hoffenheim, depois jogou com o Bolonha e empatou com o Werder Bremen, depois jogou com o Sporting, perdeu pro Bochum, aí empatou com o Sporting de novo, jogo de volta mais tranquilo, e aí pôde até administrar, jogou 2 jogos em casa seguidos, beleza, meteu ataca. Aí jogou com o Lille e perdeu pro Augsburg. Então assim, o desempenho do Dortmund, jogos seguidos, ele cai bastante. E aí eu vou recomendar para vocês, pessoal, não me batam, eu vou no empate anulado do Leipzig aqui. Eu sei que o time não tá fazendo valer, mas eu acho que o time ganha esse jogo aqui do Dortmund e vai ser a arrancada do Leipzig rumo aqui a terminar entre os 4 primeiros. Me julguem, tá? Para poder finalizar, 2 joguinhos aqui dos campeonatos estaduais. Primeiro deles, Fortaleza e Ceará. O histórico do Fortaleza diante do Ceará é bem ruim, tá? Aliás, nos últimos 10 jogos, se eu não me engano, acho que só tem uma vitória da equipe do Fortaleza. Olha só, 2023. Então, assim, uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos que o Ceará consegue segurar o Fortaleza. Mas eu acho esse time do Fortaleza um time bastante interessante, tá, pessoal? É um time que tem uma manutenção de trabalho muito grande. Embora tenha dado algumas osciladas aqui em Copa do Nordeste, a grande verdade é que a Copa do Nordeste não tá valendo mais nada. O time atropelou o Ferroviário, está se acertando no meio-campo, com um meio-campo muito forte. Kusevich foi convocado, mas vai viajar só na segunda, então vai estar disponível para esse jogo. Agora, o grande ponto é que o Ceará, embora invicto a 10 jogos, teve um jogo que ele teve que correr demais diante do Confiança no meio de semana. Um jogo onde ele desgastou muito, saiu atrás. Pedro Raul tá sim jogando muito bem, fazendo muitos gols, o ataque do Ceará está deslanchando, mas a grande verdade é que o nível dos adversários também não é dos mais fortes. Então, pessoal, nesse jogo de ida aqui, eu vou recomendar o empate ao Lula do Fortaleza, tá? Também não sou doido de pegar a vitória simples, mas vamos no empate ao Lula do Fortaleza, porque uma hora o Fortaleza vai ter que ganhar também, essa questão do desgaste me pega bastante, tá? E no jogo do Atlético Mineiro e América Mineiro, que o Galo fez foi 4 lá no jogo de ida, pessoal. No jogo de volta, eu vou buscar gols também. O que acontece? A média de gols do América é baixa, tá? A América tem um time ruim. A América já foi eliminado na Copa do Brasil, isso prejudica demais o orçamento do América. Tanto é que a América colocou uma carga de ingressos com preço bem baixo para poder vender bastante e como diz, monetizar em cima disso. O América não venceu aqui os últimos 7 jogos e ainda assim o Cruzeiro conseguiu ser eliminado, né? Pessoal, nesse jogo aqui eu ia recomendar o mais de 1.5 gols, mas olha só a quantidade de jogos que o Atlético nem gol sofreu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, o Galo nem sofreu gols, tá? E o grande ponto é, o América tem que ir pra cima, mas o América tem mostrado uma limitação ofensiva muito grande. Então isso vai casar com a defesa do Galo. Só que o que vai acontecer? O Atlético ele tem um escape, uma transição ofensiva muito rápida. Então o Atlético invariavelmente vai acabar conseguindo marcar um gol aqui nesse jogo, pessoal. Então eu vou recomendar aqui o gol limite do Galo, vai ter lá pro final do primeiro tempo, tá? É outra dica também e é o máximo que eu faço aqui nesse confronto. Beleza, pessoal? Então para mais dicas de bets, bingos e tudo mais, link no meu comentário fixado do meu Telegram. Melhores super odds, bingos, outras apostas que vão ter em termos de desempenho e tudo mais. E bora que o fim de semana tá só começando. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo aí. Um forte abraço e boas apostas.